Esse é apenas um corte do Arquibancada Tricolor e se você quiser conferir o programa na íntegra, é só clicar aqui embaixo. Exatamente. Emil, você é São Paulino também, né? Então você que está participando com a gente aí também, você sabe muito bem que o São Paulino, ele é um povo desconfiado com razão pelas últimas gestões aí do São Paulo. Então, para a gente trazer de novo, né, um pouco dos contras dessa parte, desse FDIC, né, que o São Paulo votará nesta noite, a gente tem aqui, né, em cima da matéria do Capelo do GE, as garantias que o São Paulo ofertou para o Grupo Galápagos, então, em cima desse acordo. Duas perguntinhas básicas e uma em cima do chat também que está comentando aqui. Hernaldo Santini pergunta: quanto uma empresa como a Galápagos ganha em um projeto como esse? A segunda dúvida que eu tenho, Emil, é a seguinte: caso São Paulo não cumpra este acordo ou não tenha responsabilidade depois de assinado esse fundo de investimento, que a gente sabe que isso não deve acontecer, tomara, porque aí seria o fundo do poço ao quadrado para o São Paulo. Quais são os riscos que a gente corre na prática? E sobre essa pergunta também do Hernaldo Santini, eu acho que é bastante importante para dar um panorama real, porque na prática tá bonito, tá legal, mas vamos... Não, na teoria, perdão, tá bonito, tá legal, mas assim, na prática, a gente quer ver essa execução e entender os riscos também, né, Emil? Boa. Como que um fundo como a Galápagos ganha dinheiro? Vou usar um exemplo básico e depois a gente aumenta para trazer para a realidade. Como eu tinha dito, o exemplo do iPhone eu vou voltar nele, mas agora vou usar um valor mais simbólico. Então, você gastou ali 100 mil reais e você, através do FDIC, se antecipou esse valor ali para 95 mil. Ou seja, o fundo ele pagou 95 mil reais e ele tem a receber 100 mil reais num período estimado ali, de 1 a 2 anos. Se o credor ele realmente honrar com as dívidas, o fundo ganhou 5 mil reais dentro dessa operação, então 5%, por exemplo. Agora, qual que é o risco se o São Paulo não pagar com essa dívida? Bom, aí a Galápagos tem um pool de garantias, que provavelmente ela vai executar, né? Então, mais uma vez, é entender quais são as garantias que o São Paulo vai deixar ali para o clube, né? Para a gestora. Mas eu já vi casos, por exemplo, de FDIC, né? De FDIC que a empresa contraparte não honrou com pagamento, caducou a dívida e quem mais se prejudica numa situação como essa é o cotista, que o cotista não tem nenhum tipo de garantia que ele vai receber esses valores. Tá? Então, acho que o principal prejudicado aí numa operação como essa seria o cotista do fundo, que é o investidor que está confiando ali, né, que o São Paulo vai honrar com essa dívida. Então, o fundo ele basicamente ganha no que a gente chama de spread, né? Que é a diferença entre os valores que o São Paulo tem a receber e o valor que ele vai receber hoje no D mais zero. Tá? Então, essa é a principal diferença ali que ele tende a receber. Então, digamos que o São Paulo vai receber ali 300 milhões de reais daqui a 5 anos. O fundo vai antecipar esses 300 milhões, por exemplo, a 250, e esses 50 milhões seria o lucro dele. Não sei quais são os valores, não sei qual é a negociação, mais uma vez, para o prospecto sair, né, para o mercado, para a gente ter acesso a essas informações, antes tem que ser aprovado ali pela direção do São Paulo. A partir do momento em que tiver o prospecto, acho que a gente pode voltar a conversar sobre isso, para entender quais que são as garantias, quais que são os valores, mas, no geral, é a partir dessa intermediação que os FDICs ganham, tá? E aí, caso o São Paulo não pague, vai caducar a dívida. Claro que vai ter muitos problemas judiciais, provavelmente eles vão ser executados, mas quem vai mais perder dinheiro com isso vai ser o cotista ali do FDIC. Boa, Emil, perfeito. A gente está com 2.000 pessoas com a gente. Deixa o seu like, se inscreva aqui no Arquibancada Tricolor para, claro, entender um pouco mais esse perfil da dívida do São Paulo e o fundo de investimento que será votado nesta noite, 22 horas. A gente tem perguntas aqui que não são, de fato, mais técnicas, Emil, mas acho que é uma dúvida real de torcedor que a gente consegue trazer para você para tentar exemplificar, né? Quem sabe que claro, ninguém tem obrigação de entender termos financeiros e de investimento. Primeiro, Alexandre Beato participa com a gente aqui, que é membro do AT. Ele fala que ele tem medo de corrupção. Como podem roubar com isso? Claro que não é tão simples assim de ser respondido, mas assim, existem exemplos de assim, corrupção em modelos de FDIC que você possa trazer para a gente aqui com maior clareza, para que o torcedor possa entender onde que essa coisa poderia desandar, o Emil? Olha, o principal... Quem tem que ter medo na realidade de corrupção não é nem o São Paulo, seria a Galápagos. Por quê? Caso a Galápagos quebre, vamos dizer, por exemplo,
o São Paulo tinha dívida com eles, essa dívida não vai mais existir. Então, a principal pessoa, a principal parte que tem que ter receio, por exemplo, de um crash, de uma corrupção, seria a Galápagos contra o São Paulo. Aí, no nosso caso, né, eu pensando até como torcedor, eu acho que a ação para você ter medo dessa corrupção é exatamente a estruturação desse FDIC. Por quê? Se você não tivesse, como mais uma vez eu repeti, a parte de governança, porque para mim isso é o mais importante. Se você não tivesse novos processos sendo desenvolvidos no clube, novos comitês, como o próprio comitê de crédito, né? E eles não estivessem sendo estruturados, a possibilidade de haver corrupção dentro do clube ela é muito maior. Né? Claro que isso nunca vai ser anulado, mas aqui você está criando processos e vai dificultar cada vez mais ali processos de corrupção dentro do clube. Se tivesse existido isso lá atrás, né, na época desde 2010, eu tenho certeza que muita dor de cabeça teria sido evitada. O São Paulo não teria passado por poucas e boas como passou. Então, assim, em questão de corrupção do FDIC, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. E até falando um pouco dos números da Galápagos, que é a gestora, eles têm 21 bilhões de reais sob gestão. Então, é uma gestora que não tem apenas esse veículo de investimento, eles têm diversos fundos dentro do mercado. Eles são uma multinacional, então são mais de 3 continentes, né? É uma gestora realmente muito renomada dentro do mercado. Isso traz até uma garantia ali para o investidor. Então, se eles têm 21 bilhões de reais sob gestão, os 240 milhões do São Paulo representa ali um pouquinho mais de 10% do patrimônio total do fundo. Então, não é algo tão relevante, né? Não é que o fundo está emprestando um dinheiro que eles não têm. Eles têm capacidade para honrar com esse compromisso. Emil, perfeito. Para a gente fechar com você, então, sua participação, já, claro, agradecendo muito a sua participação conosco, o Anderson Lucas também manda uma mensagem falando que ele viu que o déficit do primeiro semestre foi 185 milhões. Isso ainda não está confirmado em números oficiais, mas, de fato, São Paulo está em déficit financeiro nesse semestre. Como que fecha esse rombo? Esse fundo, a Galápagos pode exigir uma parte mais profissional aí do clube, que entra no... Bom, um pouco do que a gente estava falando, né? Que São Paulo vai ter esses riscos e meio que obriga, entre aspas, o São Paulo a cumprir esse orçamento, que senão vai ter sanção pesada em cima do clube assinando esse FDIC, mas quero que você explique um pouco dessa dúvida do Anderson Lucas também, ô Emil. Acho que assim, para esse primeiro semestre acho que já vai ser mais difícil, né, de cobrir esse rombo. Como a gente está finalizando o ano aí, a gente tem 2 meses, acho que não vai ter jeito, né? Vai ter um déficit ali para esse ano. Só que lembrando, uma das condições do FDIC era ter superávit a partir do ano que vem, né? Então, essa é uma resolução ali que nesse curto prazo não vai estancar de uma vez. E a ideia, realmente, como a gente falou ali ao longo da transmissão, é que você consiga acertar essa dívida ali no médio prazo. Então, acho que esse ano, como estão faltando 2 meses, esse déficit ali de 185 milhões não vai ser coberto mesmo, acho que não vai ter solução para isso. Só que a partir do ano que vem, né, e se a gente for ver, até um prazo curto, né, em um ano você sair de um déficit de 185 milhões para um superávit, né, então é realmente uma estimativa um pouco agressiva, mas é a partir do ano que vem que a gente vai começar a ter o resultado dessa operação que o São Paulo vai vir a ter. E outra coisa também que eu quero trazer para vocês quais são os próximos passos. Então agora vai estar acontecendo a reunião do São Paulo para decidir se vai entrar esse FDIC. O próximo passo a Galápagos ela vai ter que fazer um prospecto e buscar investimento no mercado. Então, São Paulo aprovou, faz sentido, vamos seguir? O que a Galápagos vai fazer? Ela vai no mercado e vai captar esse recurso, esses 240 milhões de reais. Então, esse não é um processo rápido, né? Não é em um mês que eles vão conseguir captar 240 milhões. E muito da origem desse recurso vai ser de investidor institucional, né? Grandes empresas, fundos de investimento também, mas também de pessoa física, né? Você, pessoa física, se tiver aberto ali, você vai poder investir nesse FDIC. Então, esse processo, que a gente chama de, um termo mais técnico, né? Um processo de book building, ele costuma demorar ali um mês e meio. Então, provavelmente não vai ser esse ano que o recurso vai entrar no caixa ali realmente do São Paulo, tá? É sempre importante trazer esse cronograma, até porque a notícia saiu hoje. Então, tem todos esses prazos ali que são bem burocráticos ali para seguirem. Exato, a gente tem também na matéria do próprio Capello, né, que outra mudança está no aval do presidente Casares, porque hoje ele participa dos empréstimos bancários existentes como garantidor em pessoa física, e aí no FDIC o São Paulo, claro, teria esses recursos, claro, dependendo
unicamente dos seus direitos, enfim, creditórios, ou seja, as suas receitas futuras. Isso acho que dá um outro panorama interessante desse perfil da dívida, né? Como o Júlio Casares está meio que se colocando à frente desse perfil, Emil. Exato, e outra coisa também, a partir do momento que você contrai uma dívida e você deixa como garantia o patrimônio de uma pessoa física, a operação ela se torna muito mais arriscada. E aí o banco, para compensar esse risco, o que ele faz? Ele aumenta o retorno da operação, ou seja, a taxa do empréstimo. Então, a partir do momento em que você tem uma garantia mais consolidada, como é o caso do direito creditório, a tendência é que o custo dessa dívida diminua também, né? Bom, estou com uma dívida de 240 milhões e o meu principal garantidor é o presidente. Por mais que ele, não sei qual que é o tamanho do patrimônio dele, mas eu acredito que não seja o suficiente para cobrir um caso de 240 milhões de reais. Então, quando você tem uma garantia mais robusta, como essa, você acaba reduzindo um pouco o risco da operação, e aí a contraparte é reduzir o custo. E aí, como um todo, o São Paulo só tende a ganhar com uma operação como essa. E também vai livrar ali o Casares em caso de default, que a gente costuma dizer, né? Que é a falta de pagamento. Então, no geral, isso vai reduzir o custo da dívida do São Paulo, né? Então, ao invés dele pagar 11%, ele vai pagar 9%. Por quê? Porque ao invés de você estar executando ali, por exemplo, no caso de garantia, o patrimônio de uma pessoa física, você vai estar executando ali as garantias que já foram restritas antes na estruturação do fundo. Então, vai ser um processo muito mais tranquilo, que reduz muito o risco da contraparte, que é quem está... Perfeito, Emil. Muito obrigado, então, pela sua explicação, né? Teve uma falha no final, mas acho que deu para entender 100% essa explicação. E aí, de novo, lembrando para a galera que o São Paulo toma essa medida muito em cima desses empréstimos, que a gente tem até o print aqui do ano passado dos empréstimos que foram feitos. O São Paulo estava pagando em juros, geralmente, e aí o Emil explica essa parte financeira, já que o Júlio Casares era esse cara garantidor como pessoa física, isso aumenta o risco. Então o São Paulo tinha juros em média aí, negociados em 11%, que é uma prática um pouco acima do que o mercado oferece geralmente, porque o São Paulo tinha essa dificuldade. Hoje, com essa ideia do FDIC, operaria com um único credor em 8%. Então, o São Paulo teria uma redução também dos juros, além, é claro, de centralizar isso tudo em uma única instituição financeira. Enio, cara, muito obrigado pela sua participação, foi fantástico poder esclarecer um pouquinho também esse perfil. Nick, tem mais alguma pergunta para ele, para a gente fechar, então? Cara, também agradecer, realmente foi muito esclarecedor. Acho que tem muita coisa ainda, né, Emil, para aparecer em relação ao qual vai ser mesmo o custo efetivo total dessa operação. Eu já vi algumas pessoas comentando que vai ser maior do que os últimos empréstimos bancários, se você considerar o custo efetivo total. Então, assim, mas é uma coisa que eu ainda acho que, tanto para o sim quanto para o não, está muito precoce da gente poder fazer uma afirmação tão, né, categórica como essa. Então, realmente, no campo teórico, eu estou contigo, eu acho que é uma ideia que, se for aplicada corretamente dentro das diretrizes e que gere, de fato, uma redução nos juros gerais aí que o São Paulo tem pago para o mercado, né, para os bancos especificamente, eu acho que tende a dar certo. Agora, a gente sempre fica com o pé atrás, porque isso precisa do cara comprometido ali, o gestor de verdade, fazer isso. O que eu queria te perguntar é, falar que o Casares era o avalista na pessoa física, você já viu isso, cara, em algum clube? Porque, para mim, me chamou a atenção um pouco. Para clube eu não sei, mas para empresa é inimaginável. Você imagina uma empresa privada, uma Petrobras, e aí o principal garantidor é o presidente, o CEO. Isso é algo inimaginável no mercado. Não sabia. Mostra o desespero dele, né, cara? O desespero para conseguir pegar o dinheiro ali a qualquer custo, porque, caramba, você vai comprometer seu patrimônio na PF porque por conta de uma dívida de um clube que já está bem endividado. Então, ou é muita confiança na própria gestão, ou é um pouco até de maluquice, cara. É um pouco de imprudência, sim, mas isso eu nunca tinha visto. Acho que é um pouco de loucura também, mas mostra o compromisso que ele tem com o clube. Porque para você colocar o seu patrimônio inteiro, né, como garantia, realmente, se quer compromisso maior do que esse, né? Você fala que você quer conhecer uma pessoa, você mexe no bolso dela. Ele colocou tudo que ele tem à disposição do clube. Então, acho que isso já é uma forma de mostrar o compromisso também. Mas, falando de empresas, eu nunca tinha visto algo como isso. Um dado legal para vocês, vamos usar de exemplo o que o Gabriel comentou ali da diferença dos juros, né? De 11% a 8%. Vamos trazer que isso é ao ano. Essa diferença de 3% que o São Paulo
teoricamente vai pagar para o FDIC, que ele pagaria ali aos bancos, é algo equivalente a 7 milhões e 200 mil em um ano. Então, é esse recurso que ele está economizando em juros. Então, é algo que ele pagaria para o banco, que ele vai poder realmente investir, talvez em uma contratação ou em infraestrutura. Então, ele vai estar economizando ali 7 milhões e 200 mil só nessa operação, nessa diferença de juros. E aí, dentro da estruturação do FDIC, ele tem algumas vantagens também, né? Por exemplo, geralmente, o empréstimo bancário, você tem o que a gente chama de IOF, né? Que é um imposto que você paga ali para o governo, de 0,36. Já o FDIC, você não tem esse imposto. Então, tem algumas vantagens tributárias também envolvendo nessa operação. Então, no geral vai ser bem positivo. Exatamente. Tá, então, mais um corte pra você aqui no Arquibancada Tricolor. Seja muito bem-vindo, você que tá chegando agora. Se inscreva no canal, deixe seu like e não perca conteúdos diários pra você aqui no AT.